E é isso aí, o programa rapidinho para estar passando o tempo aqui, nessa segunda-feira, 18 de agosto, um bate-papo gostoso com o meu amigo Gomão Ribeiro, e várias mensagens chegando, é isso, Jamile? Isso mesmo, tem umas mensagens para o Gomão. Paulo Costa, do Centro de Osasco, quer saber, conte as curiosidades sobre as transmissões realizadas em Osasco. Poxa, curiosidades, rapaz. Muitas, né? Poxa, me ajuda aí, Beto, curiosidades. Você não pode contar, eu só vou pedir para você não contar aquela história do Guilherme Coutinho lá em Marília. Essa a gente pode contar. Aliás, o Guilherme tá crescendo de forma incrível, merecido, garoto do bem. Mas, cara, curiosidade, você tem jogo que você vai para transmitir e não tem cabine. Aliás, a reforma no estádio de Osasco ficou muito bacana. Claro que ainda há muito a se melhorar. Entre elas, uma que eu sempre cito e que eu acho vergonhoso é você transmitir jogos e não ter uma cadeira para sentar, né? A imprensa dos outros estados, das outras cidades, vem para jogos no estádio municipal e não tem uma cadeira para você sentar. Aí você volta ao começo da nossa conversa. Fosse o Grêmio, Osasco, Audax, Guaratinguetá, tinha banquete, tinha papagaio de pirata, tinha tudo. Agora, quando é realmente o time da cidade, que na minha opinião é o time da cidade, o Grêmio Osasco, não tem uma cadeira, sabe? Aí fica desagradável, fica ruim não para mim, porque eu vou lá, faço meu trabalho. Agora, fica ruim para a cidade, fica ruim para o time, né? Vem aí uma rádio de Sorocaba, vem uma rádio do Rio de Janeiro, vem uma rádio, enfim, e não tem lugar para sentar. Quer dizer, qual a dificuldade de arrumar cadeira para se sentar, né? Depois dessa reforma, ficou legal o estádio. Não temos fora a questão da cadeira, que eu bato toda a transmissão. Eu não vejo muitas curiosidades. As curiosidades estão mais quando você viaja, né? Você às vezes se prepara para uma transmissão e chega a outra. Na própria cidade de Marília, a situação das cabines eram precárias, né? Era um estádio que estava em reforma. Corredor estreito. Né? Era um lugar realmente complicado de se adaptar, tal. E para a televisão você precisa de estrutura, você precisa de espaço, você precisa colocar as câmeras, o pessoal da transmissão, quer dizer, às vezes tem dificuldade, mas nós estamos numa fase bacana de transformações que as coisas estão melhorando. Claro que não no ritmo que se espera, mas elas estão melhorando. Tem mais mensagens? Outra pergunta aqui, como é a transmissão pela internet? Igual a transmissão na rádio e TV? Então, quando eu comecei lá em 2008, eu não tinha nenhuma referência. O Santos Futebol Clube era um clube que tinha uma web rádio, mas ela não transmitia futebol. Ela tinha uma coisa muito interessante, que ela fazia um conteúdo para a internet em português, inglês e espanhol, mas não tinha transmissões. Quando eu iniciei em 2008, eu parti da ideia de que a transmissão seria muito parecida com a de rádio. Então, o mesmo ritmo acelerado de narração que é usado no rádio, eu levei para a internet, e as outras web que surgiram foram na mesma toada. O que tem de especial é a interatividade, né, que é muito mais intensa. Twitter, hoje em Facebook, algumas emissoras tem também o WhatsApp, né, que é pelo celular, tal, que você manda a sua mensagem, mas lá em 2008 era no máximo e-mail e o falecido Orkut. Falecido Orkut. E você também trabalhou na Rádio Web Verdão, não é isso? Também trabalhei na Web Rádio Verdão, fiquei um período de 1 ano, né, porque era mais ou menos o mesmo grupo que teve a ideia da Web Rádio Lusa. Surgiu a ideia da Web Rádio Verdão e depois eu fui para a capital, fui para outros meios. Agora, nós que trabalhamos no esporte, nós temos o nosso Oscar do esporte, que é o Prêmio ACESP, e você teve a honraria de ganhá-lo por 2 vezes. Como foi isso, assim, a emoção de ganhar esse prêmio, sendo reconhecido pelos colegas? Você sabe que eu não sou tão novo, mas também não sou tão velhinho assim. E a minha maior referência sempre vai ser o José Silvério. E no ano que nós conquistamos o nosso primeiro prêmio ACESP, foi um ano muito difícil para a vida do Silvério. Ele estava casado há 46 anos e a esposa dele veio a falecer de uma doença que ela já sofria há mais de 15. E ele estava ali muito emocionado, muito debilitado, e foi o último prêmio ACESP que ele conquistou, porque ele havia já conquistado durante toda essa carreira dele, são 50 anos de narrador esportivo do Silvério. Então você estar ao lado das pessoas que você cresceu assistindo, ouvindo, é realmente sensacional e é maluco, porque na oportunidade eu tinha 28 anos quando eu ganhei o primeiro prêmio Ford ACESP, e você fica meio sem graça de subir no palco e dividir espaço
com tanta gente boa, Kleber Machado, Oscar Ulisses, enfim, Ulisses Costa, Abel Neto, mas é bacana, é o reconhecimento do seu trabalho, é um esforço de um ano inteiro que em dezembro, quando tem o jantar, você tem ali a chance de extravasar. O ilustre torcedor da Portuguesa, Eduardo Afonso, que ainda não aprendeu a torcer assim como meu amigo Gomão Ribeiro. Uma grande brincadeira, eu respeito muito a Associação Portuguesa de Desportos, é um time que eu acho que todo paulistano tem um carinho com a Portuguesa de Desportos e nós temos grandes nomes esportivos, Flávio Gomes também, torcedor declarado da Lusa, Gomão Ribeiro, tem um amigo que eu já perguntei para ele, falei, cara, mas sua família inteira torce para outros times e você é torcedor da Portuguesa, que é um amigo em comum no Facebook, Israel Grisosti também, participa ativamente do que acontece dentro da Portuguesa. O Edu também já venceu vários ACS. A Portuguesa completou na última quinta-feira 94 anos de história, e a Web Rádio Lusa fez um programa todo especial em um dos nossos patrocinadores, que é uma rede de pizzarias, e o Edu estava lá, né, efusivo, alegre e tal. Claro que o momento não é para tanta alegria, levando em consideração a atual situação da Portuguesa, que é muito desesperadora na Série B, hoje na zona para cair para a Série C. Mas, de qualquer forma, a paixão do torcedor, né? O torcedor não é movido pela razão, o torcedor é movido pela paixão. E aí essa paixão faz com que você acredite. Dificílima a situação da Portuguesa, né? Que em quase 19 jogos da primeira rodada venceu apenas 2, no próximos 19 da segunda rodada do segundo turno precisa vencer 10. Então realmente um futuro negro, mas a gente sempre acredita. É isso aí, uma situação muito difícil realmente da Portuguesa, mas nós vamos aqui fazer uma corrente de fé, de torcida para que a Portuguesa se reerga, que a direção da Portuguesa comece a olhar realmente quem é a Portuguesa de Desportos, e o carinho que ela tem na cidade de São Paulo. Dando continuidade ao programa, ontem houve o jogo, o último, em busca do último classificado para a segunda divisão do campeonato regional da cidade de Osasco, a Copa Mérito, mas o jogo não conseguiu ser realizado, era o jogo de volta, no jogo de ida Ideal e Independente empataram em 1-1, ontem 2-0 para o Independente, o jogo tranquilo, classificação encaminhada, e aí uma confusão generalizada entre um jogador do Independente e um jogador do Ideal. A Liga de Futebol marcou para quarta-feira o julgamento do que será desse evento, uma vez que o jogador que provocou a confusão era do time que vencia, e o regulamento parece que prevê eliminação de quem começa a briga. Está nas mãos lá da Liga de Futebol, do meu amigo, o presidente Carmônio Bastos. Tenho certeza que ele vai resolver isso com muita dor no coração. Ele vai ter que resolver isso, porque um dos dois times vai ser eliminado e provavelmente vai ficar um ano sem disputar campeonato na cidade. Mais importante é decidir com sabedoria. Claro que a gente queria muito que os dois seguissem na competição, então que o eliminado fosse eliminado nos 90 minutos. Claro que uma atitude antidesportiva tem de ser punida, e o presidente tem que ser o cara a dar o exemplo. Com dor ou não no coração, tem que suspender o clube, vai suspender, e aí fica a lição para a próxima temporada, para o próximo campeonato. Ninguém entra em campo para brigar com ninguém, porque o esporte não é briga, né? A não ser o MMA, aquilo ali eu não acho muito esporte, não. Sou da mesma opinião, mostramos aqui um evento de MMA que teve, o Talent 10, né, Jamile? Eu também sou da opinião de que aquilo ali Eu respeito, você deve respeitar, né, Beto? Mas até aí concordar com o que os caras fazem... Eu não considero como um esporte, eu acho que esporte é saúde, esporte é vida, e aquilo ali é uma deformação, né? Eu acho muito exagero. Acabam as lutas, a gente vê cenas grotescas. Dando continuidade aqui, falávamos do que aconteceu com o Santos que depois do Robinho venceu a primeira na volta do Robinho na quarta-feira, eliminou o Londrina. Você lá esteve. Lá estava. Uma festa muito bonita na Vila Belmiro para receber o rei da pedalada, né, Gomão? Que havia ido mal no clássico, perdeu o clássico para o Corinthians, mas aí venceu. E ontem tomou uma sapecada 3-0 para o Cruzeiro, jogou no Mineirão, 3-0. Nós temos imagens, é isso, Jamile? Tem algumas imagens. Você sabe que esse jogo eu transmiti pela Rádio Nova Difusora, e a Rádio Nova Difusora ela tem uma política de fugir dos grandes jogos ou dos jogos que acontecem na capital, até para dar essa opção para o ouvinte. Né? Às vezes que ficam todas... que está acompanhando a TV, mas... De repente, as emissoras de rádio estão todas no mesmo jogo, aí você dá aquela opção de ouvir uma outra partida. E o Cruzeiro é um time que merece o título, né? Joga certinho. Há 2 anos, né? Já é o atual campeão, vem jogando bem. E as peças de reposição do Marcelo Oliveira,
elas estão à altura, né? Agora, e o Aranha, e o Aranha nesse gol, hein? Foi infelicidade que a bola quicou, né? Além do desvio do Marcelo Moreno, eu fiquei com impressão no momento da transmissão que o Goulart também tocou, e você tem um kick da bola ali que também atrapalha, né? Olha lá, ela quicou no chão, e aí mata o goleiro, porque ele já tá caindo, ele né? já tá caindo, ele foi para abafar, a bola já tinha passado, né? E aí fica difícil. O Gomão que é goleiro nas horas vagas também. Fui goleiro, hoje em dia eu tô mais pra coxinha de padaria, né? Olha lá, é uma infelicidade. E você sabe que aí o cara perde a confiança pro resto do jogo, né, Beto? Porque... Jogo difícil na casa do adversário, um time tecnicamente superior ao seu. Sim, e o próprio setor defensivo fica naquela. E a próxima, será que passa? Para alguns ele falhou nesse gol também, né? O segundo gol que foi aí sim do Ricardo Goulart. Você vê que os homens de frente marcaram, né? O Marcelo Moreno e o Ricardo Goulart, faltou o William e tal. E o terceiro gol foi marcado pelo Júlio Batista. Júlio Batista, que até hoje eu me pergunto como é que chegou à Europa e jogou em grandes times. Como chegou a ser... Tem que perguntar para o Dunga, o atual técnico da seleção, como ele chegou à seleção. E a expectativa é grande para a primeira convocação do Dunga no seu retorno à seleção brasileira, né? Convocação essa que está bem perto de acontecer. Você vê que é envolvente esse time cruzeirense, esse time mineiro aí. E ontem, bonito estádio, estava, lógico, arena, né, reformada para a Copa do Mundo, e a boa presença do público. Falava-se muito, né, que o torcedor não iria para o estádio, mas depois da Copa do Mundo a média melhorou. Era uma média de 17, agora está com uma média de 22 mil. Claro que você tem aí um jogo ou outro que a torcida não vai, mas na média geral ela tem ficado bem interessante. E nós estamos já chegando à metade, né, do campeonato, e muita coisa já se definindo, os 4 primeiros, aqueles que estão brigando por vaga para Libertadores ou para o título, e os 4 últimos desesperados para fugir. A classificação aponta o Cruzeiro com 33, o Internacional com 31, Corinthians com 28, Fluminense com 26, e aí já com 23 já tem ali o São Paulo que está um pouquinho, mas se nós pensarmos assim, os 3 primeiros classificados já está 5 pontos atrás do Corinthians. E lá embaixo a coisa começou, o Botafogo deu uma respirada na vitória do Clássico ontem, mas já começa a se delinear o campeonato, né? A parte de baixo e a parte de cima do campeonato. Sim, exatamente isso que eu ia dizer. E você passa a ter bons jogos, porque é o desespero para sair da zona do rebaixamento, enfrentando aqueles que estão, que a gente chama na zona da marola, que estão tentando chegar pelo menos para uma vaga na Sul-Americana, uma vaga na Libertadores. Então, daqui para frente, nós temos a tendência de bons jogos, bons públicos, e o Campeonato Brasileiro, eu, diferentemente da grande maioria dos nossos companheiros de imprensa, eu gosto do futebol brasileiro, gosto da Série A, Série B, Série C, e temos sim bons jogos e bons desafios. É bem verdade que os campos ainda não são os mesmos, a estrutura não é a mesma, mas se você levar em consideração que ontem, durante o Campeonato Inglês, um torcedor invadiu o gramado e bateu uma falta, não, sabe, essa história de é mais organizada, é mais bacana, é mais legal, mais não, educado. É balela. E tudo isso, essa nova estrutura de arena, começou exatamente na Inglaterra, depois daquela tragédia de Greensboro. E o torcedor no jogo West Ham e Tottenham bateu a falta. E bateu muito mal, diga-se de passagem, bateu muito mal a falta, não sabe nem jogar bola, aquele inglês, cintura dura. Mas eu também acho bacana o que está acontecendo no futebol brasileiro, esse pós-Copa. Eu acho que os clubes começam... A gente, claro que nós temos aqui uma imagem, a próxima matéria nossa é uma imagem triste, a falência de um futebol, mas eu acho que pode ser o renascimento do futebol brasileiro. Algumas coisas que acontecem, nós temos que realmente extinguir isso. Já aconteceu com a Portuguesa de ficar vários meses, pessoal, sem receber, e quando você trabalha, você quer receber, você espera o mês com 30 dias, e em alguns clubes aí o mês tem 90, 100, 120 dias, fica difícil, né, Gomão? E outro ponto também que precisa ser colocado é que o futebol brasileiro é muito inflacionado, né? Os times trabalham no teto, no limite dos valores. Eu não gosto de discutir salários, acho que isso não deve ser discutido, mas uma realidade, uma nova realidade precisa ser proposta para o mundo do futebol. Você tem aí, o Londrina é uma folha de pagamento de R$500 mil, enfrentou um Santos que não, R$500 mil joga um garoto de 20 anos. O Bragantino, ele eliminou o São Paulo. Nós temos exemplo na Copa do Brasil. O Bragantino, o Ceará e o América. São 3 times que... salários, a folha salarial, eu acho que não paga salário, de repente, de um Pato. Isso. Não paga, de repente, no Internacional de um D'Alessandro, de um Fred no Fluminense. E aí você pega o que nós vamos ver daqui a pouquinho na matéria, um Grêmio Barueri que não consegue pagar seus jogadores, um Operário que também não tem uma folha de pagamento astronômica, né?
E isso precisa ser repensado. Eu vejo muita solução no pessoal do Bom Senso Futebol Clube, né, do ex-zagueiro do Corinthians, o André. Espero realmente que as coisas passem a caminhar de uma outra forma, de uma outra maneira. E nem sempre, e aqui não é uma crítica, né, mas é mais uma análise, nem sempre o ex-atleta é o mais indicado também para administrar, porque cria-se esse mito, né? Ah não, se você põe um ex-jogador, põe um ex-atleta para administrar, as coisas vão funcionar porque ele já esteve lá dentro. Só um exemplo, Roberto Dinamite não foi um bom presidente para o Vasco. Pelo contrário, ele endividou ainda mais o time do Vasco, né? E o Vasco está na Série B, e ele foi o último presidente. Fica essa discussão, acho que em torno de que a sua experiência em campo, muitas vezes o jogador não está preparado para encerrar a carreira, quanto mais ser diretor de um clube de futebol, no seu pós-carreira como atleta. E não é uma perseguição. Lembrei da Patrícia, que era atleta da ginástica, excelente ginasta, e foi presidente do Flamengo e também trocou os pés pelas mãos e fez uma péssima administração. Lembrei de 2 clubes cariocas, muito por acaso, não perseguição. Até porque a desorganização do futebol carioca ela é muito mais evidente. O Botafogo que diga. Ela é muito mais evidente do que o que acontece aqui em São Paulo. Esse exemplo do Grêmio Barueri foi um exemplo realmente da falência do nosso futebol mediano. Quando eu digo mediano, não que seja ruim, mas é o futebol mediano que não aparece nas grandes mídias, como a Série A, por exemplo, alguns clubes da Série B. A Série C, a Série D do Campeonato Brasileiro, ela é esquecida, inclusive por quem faz a gerência, a CBF, ela esquece esses clubes, ela regionaliza e acaba não criando nenhum benefício a esses clubes. E o que aconteceu com o Grêmio Barueri foi isso. Nós temos aqui a palavra do técnico do Operário, o Eduardo Henrique, que disse o seguinte, Gomão: os meus atletas deitarem em campo foi uma forma de mostrar solidariedade aos jogadores do Barueri. Eles estão certos em reivindicar seus direitos, pedir seus salários atrasados. Nós temos o pagamento em dia, mas sabemos das dificuldades pelas quais passam os jogadores de futebol, em especial nos clubes de pequeno e médio porte, que é o que eu falava. Não entendam times médios como futebol ruim. São times que não têm tanta estrutura, tanto patrocínio e tanta visão das TVs que fazem as coberturas e da gerência da CBF. E ainda ele diz o seguinte, na sexta-feira, foi escrito um capítulo triste do futebol brasileiro. Ele não é uma exceção. Vemos clubes que prometem mundos e fundos, e aqui eu posso falar do Flamengo seguramente, que é um time que faz muito isso, e depois deixam de honrar suas dívidas. É uma prova de que o futebol brasileiro precisa mudar bastante. Esses exemplos do Grêmio Barueri de se recusar a entrar em campo, o Operário ser solidário e deitar, pode ser um começo, Gomão? Com certeza é um começo, mais do que um começo, uma continuidade, né? Se pegarmos os protestos feitos na temporada passada, com braços cruzados, sentando no gramado, times de Série A, não estamos falando aqui de times Série B, C, ou D, ou E, times de Série A. Outra coisa que precisa ser muito repensada, Beto, e aí é uma discussão muito ampla, é que é o seguinte: quando você fala em futebol nacional, futebol brasileiro, eles pegam muito como exemplo o futebol europeu. Mas quantas Inglaterras não cabem dentro do Brasil? Quantas Franças, Espanhas? A estrutura do futebol é diferente. Então não dá para você comparar, né? Aquela coisa mais besta que todo narrador ou todo comunicador fala. O Brasil é um país continental, o Brasil é muito grande. Não dá para você nivelar o futebol brasileiro com o futebol europeu, com nenhum país da Europa, sabe? Talvez com o campeonato russo, né? Levando em dimensão. Mas não, extensão territorial. E ainda assim, nós temos muito mais história para contar do que o futebol russo, temos muito mais tradição do que o futebol russo. É preciso uma reformulação urgente, né? Eu sempre fico me questionando quando chega o começo da temporada e tem o Campeonato Paulista, os campeonatos regionais, esse campeonato capenga, mas o que eu vou fazer? Se eu não tiver um campeonato regional, o que eu vou fazer com Bragantino, Mojimirim, 15 de Piracicaba, Sertãozinho? O que eu vou fazer com esses times? Penapolense, que fez um grande campeonato. O que eu vou fazer com esses times? Ituano, que é o atual campeão. Me fala. Como é que o presidente... O que eles fazem? Não estamos falando... nós não temos notícia do Ituano pós-Campeonato Paulista. Aí disputa a Série D, fica lá jogando os regionais, porque na verdade vira um regional a Série D do Campeonato Brasileiro. Porque você vai jogar contra clubes da sua região, até porque para economizar, porque os times não têm uma verba de televisão,
Não, a não CBF não disponibiliza nenhuma verba a eles. Aí que tá o erro. Se você abre para transmissão, se você faz de uma forma interessante, o futebol não é o primeiro esporte do brasileiro? Poxa, você tem lá esporadicamente um jogo da Série C passando no Canal Brasil, que é um canal, um canal do governo. Abre isso aí, vamos ampliar, gente, vamos dar frente de trabalho, sabe? Contratar equipes de jornalistas, de câmeras, de produtores, sabe? A oportunidade, as ideias são muitas, o que falta é alguém colocar a mão na massa, sabe? Então vamos fazer um campeonato sem os grandes. Beleza, mas mantém. Imagina um campeonato paulista sem os 5 grandes, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, Portuguesa. Pô, dá sobrevida para os times do interior, né? E mantém a coisa interessante. O Londrina foi campeão paranaense e não conquistava desde 1992, o Londrina. Né? Bateu aí o grande Atlético Paranaense, o grande Curitiba, o Paraná. Né? E deixou de ser interessante? Não deixa de ser. Né? Nós temos muito que parar de olhar só para o próprio umbigo, e a gente acha que o eixo Rio-São Paulo, Minas-Sul é o que vale, o resto é só complemento. E de uma forma geral, né? Em todos os times do Nordeste, eles são os que mais têm estádio lotado. Bahia, sim. Vitória, Sport Recife. Sim, pô, você pega o Paysandu, você pega o Santa Cruz. Né? O Campeonato Pernambucano sempre cheio. Vez ou outra alguém resolve jogar uma privada lá de cima, né? Porque é lamentável. Isso aí são como os vândalos que marcaram esse encontro aqui em Quitaúna. Lá em Santos. Não são torcedores. Não são. O cara... dando continuidade aqui, só informar que o Grêmio Osasco Audax empatou com o Santo André em 1-1 no estádio Bruno José Daniel pelo Campeonato Sub-20 da primeira divisão do Campeonato Paulista. E o Grêmio Osasco venceu o Sorocaba, o Atlético Sorocaba por 2-0 também. Pelo Campeonato Paulista, essa confusão de Grêmios Osasco dentro da cidade de Osasco. É desagradável. O Grêmio Osasco Audax empatou com o Santo André e o Grêmio Osasco venceu o Atlético Sorocaba por 2-0. Esse jogo foi realizado no campo da Cidade de Deus, no Bradesco. Nós temos aqui a agenda da semana, o que vai acontecer de hoje até quarta-feira na cidade de Osasco e região oeste. Nós temos aqui acompanhando, Jamile. Tem uma tela mostrando toda a programação da semana. Basquete masculino, não é isso? Sub-19, Limeira e Osasco, campeonato Osasco voltando a ter um time de basquete, isso é muito legal também, viu, Gomão? No próximo dia 19 também, às 19h30, vôlei Sub-21, Taubaté e Bradesco, e também a assinatura do convênio da Liga de Futebol Amador com o Grêmio Osasco Audax. Eu espero que dessa assinatura, desse convênio, Gomão, possa nascer aqui, olhar para a várzea de Osasco, olhar para o campeonato amador da cidade de Osasco. E no dia 20, às 15 horas, Campeonato Sub-20 da primeira divisão, Capivariano e Grêmio Osasco e Audax e São Bernardo. Lembrando que o Grêmio Osasco joga na cidade de Capivari e o Audax Osasco, esse que nós acabamos de falar, Sub-20, joga aqui em casa, na Cidade de Deus. Gomão, agradecer muito a sua presença aqui. As portas estão abertas da RGO Esporte para você, meu amigo. Parabenizá-lo por todo o seu trabalho e também agradecer por ter vindo aqui no nosso programa. Eu que agradeço o carinho, o convite, desejo a você, a Jamile, a casa, sucesso, vida longa, que a região de Osasco e a região, de uma forma geral, apoie o esporte e apoie as iniciativas que visam a melhoria do esporte. Parabéns. Jamile, mais uma vez, abrilhantando o nosso programa, deixando o nosso programa um pouco mais bonito, né? A Bela e as Feras, né, Gomão? Obrigado, Jamile. Imagina, obrigada, Beto. Obrigada, Gomão. É isso aí, nosso programa RGO Esporte fica por aqui. Lembrando que na quinta-feira, a partir do meio-dia, estaremos de volta com tudo o que acontece na nossa região e também nos eventos de grande competitividade. Traremos notícias do Campeonato Brasileiro e também do Campeonato Osasquense de Boccia.